Olá pessoal, estamos aqui de volta para a nossa segunda aula do módulo de ondulatória e hoje nós vamos fazer a caracterização das ondas. Nós temos falado anteriormente sobre os movimentos periódicos, que são movimentos o quê? Que se repetem, que eles têm um período, por isso eles têm uma frequência. E eu tinha dito para vocês que as ondas, elas também são movimentos periódicos, ou pelo menos elas fazem movimentos periódicos. E o que é que acontece com as ondas? Elas vão ser energia vibrando. As vibrações delas vão ter características de movimento periódico. E quais são as características, gente? 3 a gente já conhece. São o quê? P, F e A. Quem que lembra o que é cada um? O P é o período. E o que é o período, gente? É o tempo que ela gasta para uma volta completa. E o que é a frequência, gente? É o número de voltas que ela dá em uma certa unidade de tempo. E o que é a amplitude? Seria a distância máxima que nós temos entre o meio e as pontas numa oscilação. Ela está associada então à intensidade. Tudo bem? O que mais que a gente vai ter numa onda? O que é que caracteriza ela? A onda, como a gente tinha falado há pouco, que ela vai ser energia vibrando. Então vamos fazer aqui uma coisinha para vocês verem ela funcionando. Imagine, eu vou desenhar aqui uma onda para vocês. Bonita, né? As ondas vão ser sempre assim redondinhas, professor? Sim. Elas podem até ter algumas vibrações aí no meio, mas elas são. E vocês estão vendo que eu estou copiando aqui, gente, para fazer a continuação? Ou seja, eu estou na prática repetindo aquele pedaço, não é isso? Então eu posso dizer que ela começou aqui, subiu, desceu e acabou aqui, que é quando ela vai recomeçar. Então, vocês percebem que é como se cada repetição tivesse um certo tamanho? E qual que é o tamanho? Seria daqui até aqui. Ou seja, a gente vai estar chamando isso de comprimento de onda, que seria a distância entre dois pontos que estão na mesma altura e com o mesmo sentido. E por que eu estou falando do mesmo sentido? Perceba que ele estava na nossa altura, vamos dizer que aqui era 0, certo? Ele estava em 0, subiu, desceu, voltou para 0. Acabou a onda? Não, porque aqui ele estava subindo, mas aqui ele está descendo. Beleza, ele voltou para 0 aqui de novo, e agora? Ele está subindo. Então aqui sim a gente acabou uma oscilação inteira. Tudo bem, gente? E esse comprimento de onda, ele vai ficar falando sobre um certo deslocamento. E quanto tempo ele leva para andar isso daqui, gente? Quanto tempo ele leva para completar uma vibração? Ele leva o período. Então, calma lá. Vocês estão percebendo que esse comprimento de onda é um espaço? É o espaço que ele anda durante um período? E o que a gente sabe que vai ser o espaço dividido pelo tempo? É a velocidade. Então a gente pode dizer que a velocidade de uma onda, ela seria quanto que ele está andando de cada vez? Está andando o comprimento de onda. Quanto tempo ele gasta para fazer isso? Um período. Olha aí que coisa mágica. Um outro modo de calcular isso daqui seria só lembrar que o período é o contrário da frequência. Então se o período aqui está dividindo, a gente pode dizer que ele seria, isso aqui é o comprimento de onda, o comprimento de onda vezes a frequência. Tranquilo, gente? Ah, interessante. Mas uma pergunta, a velocidade de uma onda, ela é sempre a mesma? O que é que a gente, antes de responder isso, o que mais que a gente já aprendeu? Tem o comprimento e a velocidade. Vamos só deixar eles aqui. Comprimento e a velocidade. E daria para eu saber do comprimento se eu pegasse, por exemplo, a distância entre esse pedacinho e esse pedacinho? Dá. Ia dar exatamente a mesma coisa. Vocês estão reparando que a gente tem um ponto lá em cima e um ponto lá embaixo? O ponto lá de cima, esse daqui, a gente chama ele de crista. Igual a crista do galo, que fica no topo da cabeça. E aqui embaixo a gente vai chamar de vale, que é o ponto mais baixo. Então, o comprimento de onda, se a gente pegar entre duas cristas, é entre dois topos. Entre dois vales, a gente vai ter entre dois vales, ou seja, entre duas partes lá de baixo. Então, se eu pegar, por exemplo, simplesmente subiu e desceu, eu tenho
meio comprimento de onda, né? Tranquilo, gente? Mas tudo bem, a gente está falando a respeito da velocidade. A velocidade, ela pode mudar. Ah, então, olhando para cá, isso quer dizer que eu posso mudar a frequência ou posso mudar o comprimento de onda? Quase. A frequência e o período, eles são característicos de uma onda, ou seja, eles não mudam. Interessante. Então quer dizer que isso aqui é constante. Então, se eu quiser mudar a velocidade, eu tenho que mudar o comprimento de onda, é isso? Exato. E vamos pensar aqui. O que é que acontece se a velocidade... O que é que acontece com a velocidade se o comprimento de onda aumenta? Isso aqui aumenta também. E o que é que acontece se diminuir? Diminui também. Porque eles são diretamente proporcionais. Tudo bem, pessoal? Então, o que é que acontece? Sempre que houver uma mudança na velocidade, é porque o comprimento de onda mudou. Nunca porque a frequência mudou. Tudo bem? Mas aí você pode estar se perguntando, tá, e por que o comprimento de onda mudaria? Para isso, a gente vai ter que fazer mais algumas classificações. Dessa vez a respeito da natureza das ondas. Em relação à natureza, a gente tem dois tipos. Natureza, gente, é a mesma coisa que tipo. Seriam quais? Nós vamos ter as ondas E e as ondas M. O que é que são as ondas E? Elas são as ondas eletromagnéticas. Grande o nome, né? E o que é que são as ondas M? São as ondas mecânicas. Tá, joia, mas qual que é a diferença entre uma coisa e outra? O que é que uma é que a outra não é? Bom, a onda eletromagnética, ela vai ser puramente energia vibrando. Então, quem que vai estar aqui? Vibrando. Mas calma lá, toda onda não é energia vibrando? É. Só que essa daqui é simplesmente energia vibrando. E a mecânica? É energia vibrando na matéria. Então, quando a gente está vendo, por exemplo, numa mola, alguma coisa assim, a gente vai estar vendo o quê? Uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética? Mecânica, porque é a matéria que vai estar pulsando. Quando que a gente tem uma onda eletromagnética? Quando que a gente vê ela? Se você vê, na verdade é o tempo inteiro. Que a luz é o principal exemplo que a gente tem da onda eletromagnética. Tá, tudo bem, mas ainda não entendi o que é que está acontecendo. Vamos lá. Por que isso estaria mudando a velocidade? A onda mecânica, ela é uma onda que vibra na matéria. Então ela gosta de matéria, não gosta? Gosta. Então quanto mais matéria, ela deve conseguir andar mais rápido ou mais devagar? Mais rápido, já que ela gosta, né? Ou seja, quanto mais matéria, mais velocidade. E de uma onda eletromagnética? Bom, já que ela é puramente energia, quanto mais matéria a gente coloca no meio, maior a chance dela bater em algum lugar, dela ter que passar por ali, por aqui, por ali, ter que dar umas contornadas. Então, menor a velocidade. Tá, tudo bem. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu encostar minha boca num cano de ferro e uma pessoa lá longe colocar o ouvido dela também no cano de ferro e eu falar alguma coisa, ela vai escutar aquilo. Mas, se essa pessoa tiver com o ouvido fora do cano de ferro e minha boca estiver meio desencostada, ela também vai escutar, porque vai chegar pelo ar. Mas onde que ela escutaria primeiro? Onde que tem mais matéria? No ferro ou no ar? No ferro, né? Então, se ela estiver lá, escutando pelo ferro, ela escuta antes. Sabe quando a gente tem aqueles filmes com cowboy, com os índios, que o pessoal vai, coloca o ouvido no chão, para poder saber se tem um trem chegando, ou se tem uma cavalaria, algo desse tipo? Por quê? Porque o som se propaga melhor quando tem mais matéria. Por isso que ele chega, inclusive, mais longe quando a gente está falando do solo, ou da água, e não do ar. Tranquilos, pessoal? Por outro lado, se uma luz tiver que atravessar um bocado de matéria, ela tende a se perder, né? Ou seja, a velocidade dela vai ser menor e ela vai começar a ser absorvida, que é um fenômeno que a gente vai falar mais pra frente. Mas aí deixa eu fazer uma pergunta. Então eu já sei que se tiver muito matéria, as mecânicas funcionam. E se não tiver matéria? A mecânica não funciona, porque ela precisa de matéria para vibrar. Que é a falta de matéria, o que a gente chama de vácuo. E como é que a gente sabe que uma onda eletromagnética se propaga no vácuo? Bom,
A luz chega até aqui, né? E a luz vem lá do Sol. Entre o Sol e a gente tem um grande vazio. Tem um espaço vazio. Então, se você está tentando ver alguma coisa no vácuo, você consegue. A gente está lá na nossa nave espacial, nosso filme, e a gente começa a ver a guerra. A gente vê o laser passando para cá, laser passando para lá, aquelas coisas todas, vê. Aí de repente, aquela explosão, aquele barulho enorme. Na verdade tem explosão, mas não tem barulho. Por quê? Porque o som é uma onda mecânica. Como o som é uma onda mecânica, ele precisa de matéria para se propagar. Então o que é que acontece? A gente não vai ver nada. Desculpe, a gente não vai ouvir nada. Ver, a gente vai ver tudo. Tranquilo, pessoal? Então eu queria mostrar para vocês agora um exemplo das ondas, para a gente dar uma visualizada nas características. Só um momentinho que eu vou aqui pegar ela agora. Pronto, pessoal, vamos ver o que acontece com a propagação de uma onda mecânica. O que é que vocês acham que vai acontecer? Que joia, hein? Garanto que você ficou com vontade. Olha lá. Ela é flexível, hein? Na hora que ele cai, subiu. Vocês viram a quantidade de coisa se propagando? E a gente consegue ver nitidamente que sobe e desce. Inclusive depois ele volta. Então o que é que a gente está vendo quando ele sobe? É a crista. O que é que a gente está vendo quando desce? É o vale. E percebam que inclusive a distância entre cada pedacinho desse é mais ou menos a mesma. Por quê? Porque é um comprimento de onda. E por que não é exatamente a mesma? É porque na verdade tem muitas ondas que a gente está vendo. E tem perspectiva também. Tudo bem, pessoal? Então, agora que a gente voltou, na nossa próxima aula a gente vai tratar sobre os fenômenos que ocorrem com as ondas. Ou seja, o que é que acontece quando uma onda encontra com outra onda ou com outro meio. Então, ficamos para a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Estarei aguardando os comentários. Façam a fichinha de revisão de vocês e temos listinha lá no Estudo em Dia. Até mais, pessoal!